Olá a todos, sejam bem-vindos ao IIF Dicas. Meu nome é Rafael Luvizetto e na dica de hoje a gente vai ver como se edita uma foto. E quando eu falo de edição, na verdade eu estou falando em selecionar as melhores fotos de um trabalho, que é um momento muito importante na fotografia, que é a hora que a gente deixa para trás o que não nos serve, as fotos que saíram erradas tecnicamente, que fugiram da nossa característica inicial e até mesmo questões de referências, de gosto pessoal, de linguagem ou mesmo de um briefing que o cliente passou. Por exemplo, uma referência que um cliente queria que você tivesse na sua fotografia, às vezes você acaba indo um pouco além e essa foto não vai servir. Então, o que a gente sempre faz quando a gente faz a transferência dos arquivos para o nosso computador é uma limpeza. É deixar somente as melhores fotos para mostrar para os outros. O que deu errado a gente acaba escondendo. Então vamos lá. Assim como na fotografia analógica, a fotografia digital manteve um pouco essa questão da edição. Então aqui vocês estão vendo um contato, que é uma folha impressa com o rolo de filme inteiro de um fotógrafo. E o que vocês podem ver é que ele tem uma visão panorâmica de todas essas fotografias e através de uma lupa, para dar um zoom, ele visualizou as melhores fotos. E aqui com um giz colorido, ele selecionou as fotos que para ele serviam, até mesmo vocês podem ver que tem duas marcações, a vermelha e a amarela. Talvez a vermelha seja uma marcação do cliente e a amarela uma edição do fotógrafo ou vice-versa. E para realizar essa edição, normalmente a gente tem que seguir alguns temas, né, para facilitar essa escolha. Então a fidelidade ao conceito original é uma das nossas escolhas que vão facilitar a nossa edição. A questão de uma qualidade estética, de uma qualidade técnica, também vai ajudar muito. Por exemplo, você realizou diversas fotos, só que dentro dessas fotos tem algumas fotos que estão fora do foco, algumas fotos, por exemplo, que o flash não disparou ou que tremeu, e tremer não era o conceito original. Então essas fotos já são as primeiras fotos que a gente elimina. Então essa edição, na dica de hoje, a gente vai ver através do Lightroom. Então vamos abrir o Adobe Lightroom e aqui a gente está na biblioteca do Lightroom. E aqui eu tenho um ensaio bem simples que contém 80 fotos. E dessas 80 fotos aqui a gente vai separar 3 ou 4 fotos. Então, assim como eu falei, a primeira ideia é eliminar o que não serve para a gente. Então tem um atalho muito bom no Lightroom que é, eu posso abrir a barra de ferramenta com a tecla T, e o ideal é eu já deixar um número de fotos interessante para mim. Aqui eu estou no modo grade, eu vou aumentar um pouco essas miniaturas, deixar, por exemplo, 8 fotos na tela, que eu já consigo ver fotos que não me interessam, ou por erro técnico, ou até mesmo por um gosto pessoal. Por exemplo, quando a modelo fica com o queixo muito alto, ou ela olha com o olho muito para um lado, eu já não gosto. Então aqui no Lightroom, o que a gente vai fazer a princípio é marcar com X as fotos que não vão servir. Então aqui, por exemplo, essa foto já não me serve, essa foto aqui ela piscou, essa foto também, essa também. E rapidamente eu já vou tirar algumas fotos que não me interessam. Essa aqui ficou com a boca errada, essa daqui ela piscou, piscou. Aqui também ela riu no momento errado, aqui saiu um pouco fora de foco. E assim vai, aqui ela piscou. Então essas são as fotos que eu sei que eu não vou usar no futuro. Aqui ela piscou. Olhou para o lado, mas ficou legal. Aqui ok. Aqui ela está olhando muito para o lado. Até aqui tudo ok também. Aqui piscou um pouco. Aqui piscou. E é isso. A primeira questão que eu fiz foi marcar com X. Vocês estão vendo até que ela está com um cinza mais opaco, que é onde mostram as fotos que foram rejeitadas. E eu quero eliminar essas fotos da minha frente. Eu não quero mais ver essas fotos. Então aqui em cima no Lightroom a gente tem uma barrinha de filtros.
Se no seu Lightroom não aparece, é só apertar barra invertida no seu teclado, que essa barrinha vai aparecer ou sumir. E aqui nos atributos, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em atributos e eu só vou marcar nessa bandeira preta, que são as fotos rejeitadas. Então, quando eu clico nessa bandeirinha preta, olha o que acontece. Ela só vai aparecer as imagens, deixa eu até desmarcar, que foram rejeitadas. Eu realizei um filtro. Então, eu vou clicar em cima de uma foto e selecionar todas. Com o Ctrl A, eu seleciono todas e eu vou apertar o Delete. O Delete, o que ele vai fazer? Ele vai tirar as fotos do meu catálogo do Lightroom. Então essas fotos eu não vou ver mais, o que vai facilitar muito na minha edição. Essas fotos que saíram erradas, eu já eliminei. Então vamos voltar. Aqui no filtro, eu estou com nenhuma foto correspondente porque eu estou na bandeira preta. É só clicar novamente na bandeira preta e eu voltei para todas as minhas fotos. A primeira edição que a gente faz é dando uma estrela para as nossas fotos. E a gente vai dar uma estrela para as fotos que a gente acha boa. E a gente não vai perder tempo comparando foto, analisando foco. Se você está na dúvida, aperta o 1. Foto que você não gosta, deixa sem um apertado. E aí a gente vai crescendo. Depois a gente vai analisar essas fotos que a gente marcou com uma estrela, marcar com 2, com 3, até a gente chegar na nossa edição final. Então, as rejeitadas são apenas erros técnicos. As que eu marquei com uma estrela é já que eu gosto, que eu não gosto, mas sem perder tempo. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, entre essas duas eu achei essa melhor, não gostei muito desse sorriso. Esse sorriso tá legal. Essa foto aparece a mão, mas eu posso dar um crop. Essa foto tá com um olhar legal. Essa ela tá um pouco torta. Aqui não rolou, aqui ficou um olhar legal. Aqui também não ficou interessante para mim, questão de gosto, claro. Aqui já tem um sorriso legal, essa foto ficou boa, aqui o cabelo ficou legal, mais uma, um sorriso interessante, aqui não, aqui ficou interessante, esse olhar para baixo ficou bom, deixa só carregar, aqui ficou legal, um sorriso um pouco falso, aqui interessante. Legal. Feito isso, eu já tenho uma marcação com uma estrela. Então é muito simples. Aqui, claro, eu escolhi diversas fotos. Então ainda não seriam as fotos escolhidas para um trabalho final. Só que eu tenho duas opções agora. Ou apenas olhar as fotos que eu não marquei com estrela 1, para ver se tem alguma que se sobressai para eu levar para a minha edição, ou já olhar as fotos que marcaram com uma estrela para continuar e marcar com 2 estrelas. Então aqui eu vou facilitar e já vou partir para as fotos que eu marquei com uma estrela. Vamos lá. Aqui no meu filtro eu não vou mais utilizar o sinalizador, eu já vou utilizar a avaliação. Então aqui eu vou deixar a avaliação maior do que ou igual a uma estrela. Então eu já tenho as fotos que eu marquei com uma estrela. E agora eu vou começar a marcar as fotos com 2 estrelas, ou seja, eu já tenho uma questão aqui um pouquinho mais técnica, aqui eu já posso começar a comparar algumas fotos. Vamos ver como que a gente compara? Aqui, por exemplo, essa foto não está tão interessante, essa foto eu já quero marcar com 2, essa com 2, essa com 2, essa daqui também. Entre essas duas eu vou comparar, então é só eu selecionar as duas. E aqui embaixo na minha barra de ferramenta, eu tenho essa opção XY, que eu consigo comparar as duas fotos. Então, entre essas duas, eu preferi a primeira. Então, essa primeira eu marco com o 2 e eu volto para a minha opção de grade e continuo o meu trabalho. Aqui não. Legal. Feito isso, eu já tenho as fotos que eu marquei com 2 estrelas. Então estamos
caminhando. De 80 fotos, vamos ver quantas fotos eu já tenho. Avaliação maior do que ou igual a 2 estrelas. Então, já tenho apenas 10 fotos. Aqui eu já posso marcar com 3 estrelas. Então, aqui eu vou separar essa foto, essa foto, essa foto. Aqui eu vou comparar entre essas duas. Por exemplo, elas estão muito parecidas. Uma maneira legal também, além de comparar, como elas estão tão parecidas, eu posso analisar o foco. Então, se eu clicar com o meu cursor, por exemplo, no olho dela, eu vou estar dando um zoom. Aqui ainda está carregando, então claramente a gente vê que a foto da direita está com o foco muito melhor que a da esquerda. Então, essa foto eu vou marcar com 3 estrelas. Continuando o nosso processo, entre essas duas, vamos comparar. Aqui no caso, não vou levar nenhuma dessas duas. E aqui eu vou para a minha avaliação, 3 estrelas. E aqui eu já tenho 4 fotos. Dentre essas 4 fotos, aqui eu tenho 2 também com ângulo igual, só que uma ela está olhando para baixo e uma ela está olhando para a câmera. Eu vou abrir aqui e vou ficar com ela olhando para a câmera. Vou marcar com 4 estrelas. E essa daqui ela está olhando muito para o lado, vou marcar essa com 4 estrelas. Então aqui, avaliação 4. Eu cheguei a 2 fotos. Então vamos supor, por exemplo, aquele contato que a gente viu. O cliente escolheu uma foto e o fotógrafo outra. Então, se caso isso aconteça, por exemplo, uma opção de capa de um álbum de casamento, uma foto que vai ser a capa da revista, além de estrelas, a gente pode marcar com cores. Então, por exemplo, dentre essas 2 fotos, vamos supor que o cliente escolheu a primeira foto. Então, essa primeira foto eu posso gerar uma cor para ela. Então, as estrelas eu marco 1, 2, 3, 4 ou 5, e com 6, 7, 8 ou 9 eu gero cor. Então, vamos supor aqui, eu vou apertar o número 7 dá amarelo, 8 verde. Então, aqui eu fiquei com uma marca verde e essa daqui é amarelo, por exemplo. Então, vamos supor que essa foi a escolhida para o cliente e essa aqui eu escolhi. E aqui também, muito facilmente, a gente consegue voltar a nossa edição. Então, por exemplo, se eu quiser analisar novamente as fotos que eu marquei com 4, 3, 2 estrelas, é só eu vir no filtro. Aqui em atributos, em vez de avaliação igual ou maior que 4, eu posso colocar igual a 3 estrelas. E eu tenho aquelas duas que eu deixei nas 3 estrelas, ou 2 estrelas. E eu posso ter mais opções dessas imagens. Legal, gente? Então aqui foi mais uma dica do IF Dicas sobre edição de imagens pelo Lightroom. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, podem dar o like e podem seguir nossa página e compartilhar também. Obrigado a todos e até a próxima dica.